O tema da minha mensagem hoje de manhã é: deixe ir, não insista. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala, deixe ir, não insista. Deixe ir. Sara, deixe ir, não insista. Deixe ir, não insista. Deixe ir. Sabe que nós somos muito bons para entrar, mas somos péssimos para sair. Somos muito bons para entrar, péssimos para sair. A gente sabe começar uma amizade, mas não sabemos terminar uma amizade. A gente sabe começar um namoro, mas não sabe terminar um namoro. Somos muito bons para começar namoro, para terminar namoro nós somos difíceis. Sabemos casar, sabemos iniciar um casamento. Casamento não era para terminar nunca, mas já que vai terminar, poderíamos pelo menos terminar com hombridade, com respeito, com caráter, com dignidade. Sabemos muito bem entrar, mas nós não sabemos sair. Sabemos casar, né? Sabemos entrar na igreja, não sabemos sair da igreja. Sabemos entrar em empresas, mas não sabemos sair de empresas. Saímos às vezes com: por que, pastor? Por que nós não sabemos sair? Sabe por quê? Porque nós somos românticos. Nós brasileiros, mais do que qualquer outro povo, nós somos românticos. Quando as coisas estão bem, a gente tem muita estrutura. Tá tudo bem, tá tudo jóia, a gente tem muita estrutura. Quando as coisas não vão muito bem, né? Por isso que os finais são quase sempre trágicos. Porque nós não temos estrutura. Mas nem sempre os finais precisaria ser trágico. Nem sempre os términos precisariam ser trágicos. Por quê? O final de alguma coisa diz que terminou um ciclo, vai começar outro. Terminou uma jornada, vai começar outra. Terminou uma estação, vai começar outra. Nem sempre precisaria ser traumática. Parece que o término, sempre é uma desgraça. Sempre é uma desgraça. Por que o término tem que ser uma desgraça? Por quê? Não poderia ser apenas uma mudança de fase? Não poderia ser uma mudança de etapa? Uma mudança de ciclo? Não poderia ser? É interessante, mas nós nunca sabemos terminar absolutamente nada. Há um texto no Evangelho de João que falou muito comigo. Muito. Um texto no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 2. Eu vou trabalhar 3 textos básicos hoje, de 3 pessoas que passaram na sua vida por momento de término. Mas o texto do Evangelho de João, para você que está em casa, olha o que diz o texto. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído. E porque saíram, mostraram que não são dos nossos. Esse texto, ele é extraordinário. Presta atenção quando alguma coisa sair da sua vida. Presta atenção quando uma coisa terminar na sua vida. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que eles não eram dos nossos. Esse texto, ele é muito lindo. João está dizendo o seguinte, que se não permaneceu, eles nunca foram. Essa palavra, ela é uma palavra de confronto para a nossa vida, e uma palavra também de alinhamento. Existem pessoas que podem se afastar de você. Existem pessoas que ao longo da sua caminhada e ao longo da sua história, elas vão se afastar de você. E quando essas pessoas se afastarem de você, eu tenho uma palavra para você hoje de manhã. Deixe ir. Eu vou repetir. Quando essas pessoas se afastarem de você, deixe ir.
deixe-as ir. João está dizendo aqui o seguinte: ele saiu do nosso meio, mas na realidade nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido. Deus não te fez para que você possa implorar para que alguém fique com você. Deus não te fez para implorar para que alguém te ame. Deus não te fez para você implorar para que alguém se apegue a você. Deus não te fez para que você possa implorar para que alguém se importe com você. Quando alguém se afastar de você, por mais que doa, por mais que faça falta, deixe ir. E você sabe que às vezes esse processo de luto, ele é vencido presencialmente, mas nós continuamos o processo de luto nas redes sociais. Deixa eu ver aqui com quem ela tá, deixa eu ver com quem ela tá saindo, deixa eu ver se ele arrumou alguém, deixa eu ver como que ele tá se virando sem mim. Não, desliga o telefone, saia das redes sociais, do celular. Quando alguém se afastar de você, deixe ir. Não importa quão maravilhosa essa pessoa é. Não importa, né? Não, atraído por ela você é. Não importa quantos talentos essa pessoa ela tem. Não importa o quanto você ajudou essa pessoa, não importa quanto tempo essa pessoa caminhou com você, não importa quantas aptidões. Não importa se essa pessoa ajudou você há 20, há 10, há 11 anos atrás. Quando uma pessoa se afastar de você, deixa ir. Por quê? Porque o seu destino não está amarrado a ninguém que te deixou. A sua história não está amarrada a ninguém que te abandonou. O seu destino não está conectado com as pessoas que afastaram de você. O seu futuro não está preso a quem foi embora. E quando você tenta segurar alguém, você não abre mão de alguém, você tenta segurar, você está abrindo mão de um projeto de Deus para a sua vida. E colocar pessoas na sua vida que não tem nada a ver com você para sustentar a história que Deus criou e que Deus tem para você. Você tem que confiar nele. Eu repito, para você, né? Quando não quiserem mais caminhar com você, deixe-as ir. Deixe-as ir. Há um texto bíblico no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 14, muito interessante. O texto diz assim: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa deu um beijo na sua sogra, porém Ruth se apegou e permaneceu com ela. Orfa deu um beijo e foi embora. Ruth, porém, ficou. Essa história é a história de Noemi, casado com Elimeleque. Viviam em Jerusalém. E por um determinado momento, Jerusalém passando por uma grande crise, Elimeleque decide sair com Noemi e ir tentar a jornada da vida em Moabe. Em Moabe, por causa dessa crise de instabilidade, Elimeleque e Noemi têm 2 filhos, Malom e Quilom. E lá em Moabe, Malom e Quilom conhecem 2 moças, Orfa e Ruth, que aliás o nome do livro leva o nome de Ruth. A questão é que depois de morar em Moabe, eles morando em Moabe começam uma série de tragédias. Elimeleque morre, Noemi fica viúva. Logo em seguida, os filhos de Elimeleque e Noemi morrem, Malom e Quilom. Fica uma mulher viúva com 2 noras, viúvas. E agora, Noemi não tem absolutamente nada para oferecer para Orfa e para Ruth. Elas novas não possuem filhos, viúvas, sem dinheiro, sem perspectiva, em uma sociedade machista.
E Noemi olha para as noras e diz o seguinte: eu vou liberar vocês. Por que vocês permaneceriam comigo? Orfa, uma das noras, toma a decisão de despedir e Ruth fica. E Norma vai embora. E o que nós aprendemos com essa atitude de Orfa? É o seguinte: é importante entender que as pessoas que deixam você, elas deixam você porque elas não estão mais ligadas a você. Orfa não estava mais ligada a Ruth, não tinha nada que ligasse. Por outro lado, aliás, Noemi, por outro lado, Ruth não deixa. Por quê? Porque Ruth estava completamente ligada a Noemi. É tanto que Noemi volta para Jerusalém, Ruth volta para Jerusalém e observa o que acontece na vida de Ruth. Ela conhece Boaz, cuida da sogra, coisas extraordinárias acontecem. Mas Orfa, quando ela olha para Noemi, ela fala assim: ó, a minha história com você acabou. Nós não temos mais conexão. Tentar manter essas pessoas que não estão mais ligadas a você é ser pegajoso. É tentar agradar. É tentar abrir mão de valores, de princípios, para manter as pessoas que não estão conectadas à sua vida. Isso é horrível. Eu paguei um preço muito alto na minha vida por romper princípios de direção que Deus me deu para tentar manter pessoas do meu lado que não estavam mais conectadas comigo. Paguei um preço muito caro. Paguei um preço muito alto. Você jamais vai fazer alguém ficar com essa pessoa, que essa pessoa deixe você, por mais que você se esforce. E você vai pagar um preço tremendo. Quando Orfa beija Noemi, a sogra, ela vai embora. Não significa que Orfa é uma endemoniada. Não. Não significa que ela é doida. Significa que a história de Orfa na vida da sogra Noemi havia acabado. A nossa conexão de história acabou. Não faz mais sentido ficar junto. Tem um outro detalhe aqui. Nem todas as pessoas que vão passar pela sua e pela minha vida ficarão para sempre conosco. Nem todas as pessoas que vão passar por você vão escrever uma história inteira com você. Não vão. Elas vão passar. Algumas pessoas ficarão com você uma temporada. Algumas pessoas ficarão com você uma fase. Né? E você tem que aprender quando a história das pessoas termina na sua vida. Ou quando a história das pessoas termina na sua história. Não entender isso é viver um processo de luto, de velório constante. Quem aguenta? É você viver com morto, é você carregar morto, é você viver num processo de velório, é você viver num processo de luto. Você tem que aprender. Você precisa aprender quando termina histórias de amizade. Histórias de amizade terminam. Você precisa aprender quando a história com a empresa termina, quando a história de relacionamento termina. Simplesmente a história de Orfa com Noemi acabou. 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 Você tem que saber quando parte da sua história ou história de alguém acaba na sua vida. Para quê? Para a gente não ficar tentando ressuscitar o que morreu. Se existe uma coisa ruim na vida, é a gente ficar tentando ressuscitar coisa que morreu. Não dá, irmão. Tentar ressuscitar coisa na sua vida que o próprio Deus terminou. Que o próprio Deus determinou. Tem muitas histórias que Deus determina ou termina e nós ficamos tentando ressuscitar. Lembra de Deus quando falou para Samuel? Por que você continua trazendo a promoção na vida de quem eu rejeitei? A história de Esaú acabou, Samuel. Para com isso. Para de ficar tentando, Samuel. Quer ver um outro exemplo? De uma pessoa que sabe quando a história termina? Davi. Um dos textos extraordinários, uma história linda de alguém que sabe deixar ir. Diz a palavra de Deus que Davi não foi para a batalha. Ficou em casa. Hã? Por que ele ficou em casa? Porque ele achava que a batalha está ganha. Hã? Nós caímos quando achamos que a batalha está ganha.
Nós caímos quando achamos que a coisa está fácil. Nós caímos quando achamos que não, eu aqui estou tudo bem. Quando eu penso que eu estou forte, é que eu estou fraco, é que diz a palavra. Agora, quando eu acho que eu estou forte, quando eu acho que eu estou fraco, eu caminho na dependência de Deus. Eu caminho na oração, Senhor me guarda, eu não quero pecar contra ti, segura os meus pés. Agora, quando eu acho que a batalha está ganha, aí o diabo vem e vape. E o que é que Davi faz? Não, Davi manda só o capitão dele, Joabe. Vai lá, Joabe, é fácil, você ganha. Davi nunca havia dispensado uma guerra, mas agora ele dispensou. Ele fica em casa. E aí o que ele faz em casa? Fica na varanda. Como diz o sujeito, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, tocando coisas de amor. E ali ele dançou. Porque todas as vezes que é para eu estar em um lugar e eu estou em outro lugar, eu estou invulnerável. Todas as vezes que eu estou em um lugar que não era para eu estar, eu fico vulnerável. E todas as vezes que eu estou em um lugar que não é para mim estar, eu posso cair. Era para Davi ir para a guerra, ficou em casa. Diz que ele vai lá, né? Ele olha, ele vê lá a mulher de Urias, manda chamar, e ele não queria compromisso, ele não queria casar, ele não queria nada, ele só queria ter relacionamento sexual, mais nada. Ele queria só ter prazer. E aí o que acontece? Naquela noite, a mulher fica grávida. A mulher fica grávida. E aí ele entra em desespero. O que ele fala assim? Eu preciso resolver isso, porque eu sou rei, eu não quero que as pessoas saibam essa aprontada que eu dei, fiquei no lugar onde eu não devia estar, não fui fazer o que era para mim fazer, e agora olha a minha situação. Quando você não está na igreja, irmão, quando você não está conectado com o reino, quando você não está conectado com o reino de Deus, você está correndo um sério risco de pecar, de trair esposa, de fazer o que não deve, porque quando você está no meio do povo de Deus, você não vai fazer algumas coisas, é por isso que a gente tem que estar no meio do povo de Deus. Amém, irmão? E aí Davi fala assim, Joabe, manda Urias vir. Urias vem, ele fala, eu preciso criar uma situação para consertar esse negócio. Vamos criar uma situação aqui, e ele vai lá, dorme com a mulher dele e acabou, resolveu o problema. Só que Urias, ele pega, chega em casa, ele não entra em casa. Ele dorme na porta, ele fala, quem eu? Entrar na minha casa e me deitar com minha mulher, enquanto os meus companheiros estão morrendo no campo de batalha? Já pensou? Aí Davi falou, ih, complicou. Davi fala, vamos resolver de outro jeito. Manda uma carta para Joabe. Joabe, coloca Urias em um lugar da guerra onde ele é vulnerável. E quando o exército avançar, todo mundo recua, deixa ele sozinho. Urias morre. E aí o que acontece? Davi pensou que estava tudo certo, resolveu o problema. Quem que ele recebe em casa? O profeta Natan. E aí o profeta Natan tem que dizer para Davi, ó, Deus viu tudo. Deus viu tudo, irmão. Deus viu. Deus sabe de tudo. Deus chega debaixo da árvore sem olhar para cima e fala, desce Zaqueu, que hoje eu vou na sua casa. Deus sabe que você tem casa. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe tudo. Davi acha que estava resolvido. O Natan entra no palácio e diz assim, ó, Deus viu, no palácio e diz assim, ó, Deus viu tudo. Tem um detalhe, Davi, Deus vai te perdoar, mas o preço do seu pecado é a morte da criança. Interessante isso. Disse que o profeta Natan sai, a criança adoece, e o que que diz? Diz que Davi, ele entra para o caminho da oração, do quebrantamento, se veste de saco, deita no chão, não come, não dorme, ora e chora. E chora, 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 quase entra em depressão, clamando para que a criança não morresse. Os oficiais, os conselheiros de Davi, faz o que com Davi? Faz de tudo para ele sair daquela situação de lamento. Fala assim, esse homem vai morrer. Não é possível uma coisa dessa. E aí diz assim, o que aconteceu? A palavra de Deus diz assim, que os oficiais e os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer para Davi que a criança havia morrido. Por quê? Se com a criança morta esse homem fez esse estardalhaço todo, com a criança doente, se ele souber que a criança morreu, o que vai acontecer com esse homem? Porém, Davi
observando que os seus conselheiros conversavam baixinho, escondido, diz o texto da palavra de Deus, percebeu Davi que a criança havia morrido. E ele perguntou, a criança morreu? E os conselheiros falaram assim, sim, eles morreram. Agora, olha que reação impressionante de Davi. Olha que reação surpreendente que Davi fez. Diz que Davi levantou-se do chão, tomou banho, perfumou-se, colocou a roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando do palácio, pediu para que preparasse uma refeição e comeu. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Os conselheiros dizem que foram brigar com Davi. O que acontece com você? Por que ages assim? Por que você é assim? Quando a criança estava doente, você orou, você jejuou, você quase entra em depressão. E agora que a criança morre, né? Não. E Davi respondeu, olha, quando a criança estava viva, valia a pena eu orar, jejuar, para que ela pudesse voltar. Quem sabe Deus tivesse misericórdia de mim e poupasse essa criança. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Por que eu deveria trazer de volta a vida? Né? Eu irei a ela, mas ela não retornará a mim. Essa reação de Davi é fundamental, né? É fundamental. Quando a criança está viva, doente, ele chora, ele veste pano de saco, ele não come, ele deita no chão, ele quase entra em depressão. E quando a criança morre, o que ele faz? Ele levanta, toma um banho, vai adorar, entra no templo. O que ele faz mais? Ele sai do templo, volta para casa, manda preparar uma boa refeição. E ele senta e come. Por que Davi agiu assim? Sabe por quê? Porque Davi sabia quando acaba. Davi sabia quando acaba. Você tem que saber quando acabou. Você precisa saber quando você precisa chorar, jejuar, derramar e implorar. Mas você tem que saber a hora em que você precisa tomar um banho, passar um perfume, adorar a Deus, comer uma comida boa e seguir em frente. Seguir adiante. Você tem que saber quando a história acaba, meu irmão. Você tem que saber quando é hora de enterrar a criança. Você tem que saber a hora de enterrar o bebê. Está morto, isso morreu. Isso morreu faz tempo. Você fica tentando ressuscitar. Não, você tem que levantar, lavar o rosto. Deus está falando com pessoas aqui essa manhã. Deus está falando com você na sua casa. Você precisa entender que nada acontece por acaso. Se acabou, se te deixaram, deixe ir. Não insista. Se acabou, se abandonaram você, não foi um acidente. Você tentou, não deu certo. Não deu certo, não foi um acidente. Aceite como vontade de Deus, mas entenda, as histórias que terminam, para de insistir. Para de tentar ficar com quem te deixou. Para de tentar ficar com quem te abandonou. Para de carregar defunto nas suas costas. Porque se Deus permitiu, é porque Ele permitiu. Por que, pastor, eu tenho que deixar ir? Sabe por quê? Porque você, nós não vivemos de homens e mulheres e de pessoas. Nós vivemos de promessas de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vive de quantas pessoas têm caridade por você. Você não vive de quanto você vai mendigar afeto. Para de mendigar afeto. Para de mendigar amor. Para de mendigar atenção. Para de se portar como coitado. Não querem estar com você, que vão embora. Se não querem estar com você, deixe ir. Não querem te amar, não querem andar com você, que não ande. A tua suficiência não está nas pessoas que vão embora. A tua suficiência está no Senhor, o Deus dos exércitos. Ele é fiel e permanece com as promessas dele para sempre na sua vida. Você precisa entender isso em nome de Jesus.
Dependa do Senhor. A tua suficiência não está em quem você é, está sustentado do alto. Você é sustentado do alto. Aprenda quando é dia de mandar a tua órfã embora. Aprenda quando é hora de enterrar a criança, entender que acabou. É hora de parar de falar disso. É hora de parar de pensar nisso. É hora de parar de tentar ressuscitar o que Deus já matou na minha vida, na sua vida. Agora olha que interessante como que é esse negócio, da gente ter esse discernimento. Porque Deus tem uma história para mim. Deus tem uma história para você, Paulinho. Não? Você precisa confiar nessa história de Deus na sua vida. Porque senão você vai viver processos de lutos na sua vida. Deus vai colocar pessoas na sua vida por um tempo, por um momento. Ele fala assim, agora, para eu realizar o sonho que eu tenho na vida da Paulinha, eu vou colocar essa pessoa aqui do lado dela. Vai auxiliar essa nesse período, eu preciso dessa pessoa aqui. Vai chegar e falar assim, agora não, essa pessoa pode atrapalhar a Paulinha. Eu vou ter que tirar ela porque eu tenho uma promessa de Deus na vida dela. É isso. Agora eu preciso eu preciso dessa pessoa. Gênesis capítulo 13, no verso 14, olha que texto extraordinário. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Fala para a pessoa que Sara, depois que Ló se separou dele. Gerlene, depois que Ló se separou dele. Depois que Ló vazou, disse o Senhor a Abraão. Deus só disse a promessa para Abraão depois que Ló foi embora. Porque a história que Deus tinha com Abraão era com Abraão, não era com Abraão mais Ló. A história que Deus tinha com Ló é com Ló, com Abraão é com Abraão. Aqui cada um tem um caminho. Quem são os Lós da sua vida que tem que ir embora para Deus começar a falar com você? Porque enquanto a gente fica tentando ressuscitar o que Deus tirou, irmão, Deus não vai falar. Deus fala assim, deixa ele ficar lidando com o morto ali. Deixa ele ficar lidando com o defunto. Eu sou Deus dos vivos, não sou Deus dos mortos. Eu sou Deus da novidade de vida. Eu sou Deus do novo caminho, da nova ideia, da nova luz. Eu sou Deus do novo tempo. Eu sou Deus da nova história. Eu sou Deus que reconstruo. Agora você fica tentando ficar lidando com o morto, cara, com o defunto. Quem lida com o morto é necromante. Eu não sou necromante. Eu sou filho do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, que está vivo para todo sempre. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. O seu Deus está vivo. Ele não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Você já entrou em sala de velório? É um pouquitico de tempo, como diz o mineiro, amigo. Porque depois de se tiver lá 6 coroas de flor, você não fica ali 20 minutos, você não aguenta. É dor de cabeça, porque junta cheiro do morto com flor, e é um troço louco aqui, com aquele cheiro de formol, é um ambiente de morte. Não existe velório lindo. Não existe funeral lindo, não existe você chegar, olhar uma criança que morreu e falar assim, ai, como estava linda no caixão. Não estava, aquilo ali é o retrato da morte. A morte é a nossa inimiga, não existe velório lindo, não existe velório bonito, não existe defunto bonito. E você não vai encontrar ninguém que está cuidando de defunto feliz. Como é que você quer que Deus fala promessas para você, você carregando defunto? Não, quem são os Lós que tem que ir embora para Deus começar a falar com você? Quero ver a promessa. Abraão, depois que Ló se separou dele. Abraão, chega junto. Abraão chegou junto. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o leste, para o oeste. Onde sua vista alcançar, é o que eu tenho prometido a você. A sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como é possível contar o pó da terra. Também será a sua descendência. Ah, irmão, glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus que renova as promessas. Mas nós precisamos entender que Deus trabalha na nossa vida. E a nossa vida tem ciclos, a nossa vida tem momento, a nossa vida tem estações.
Você já viu uma pessoa tentar ficar vivendo na vida uma coisa que ela não viveu no passado? É ridículo. Um cara de 60 anos querer voltar a ser adolescente, não dá. Não dá, não dá, não dá, não. Você tem que lembrar da promessa, né? Não, a promessa só chegou depois que Ló foi embora. Tem gente querendo te deixar e você não deixa. Tem gente querendo seguir o caminho. Deus está querendo mostrar uma coisa nova para você, você não deixa. Como que eu vou mostrar uma coisa nova se esse cara não abre mão disso? Se eu der, ele não vai tomar conta, ele não vai cuidar. Deus quer uma coisa nova e você não deixa. Quando as pessoas erradas saírem da sua vida, as coisas certas vão começar a acontecer. Quando as pessoas erradas saírem da sua vida, Deus vai começar a falar com você. A separação de Ló e Abraão foi necessária. Não caminhe com gente que Deus não mandou você caminhar. Não faça aliança. Não, quando é para você deixar ir. Tem momentos que é preciso, não tem jeito de separar. Todos nós vamos passar por isso na nossa vida. É dolorido, é doloroso, é doído, mas deixe ir. Deixe partir, aprenda. Quando as pessoas erradas sair, algo vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você diz adeus a alguém, não significa que você é ruim. Quando eu digo adeus a alguém, não significa que eu sou ruim. Não significa que eu sou mau. E nem que a gente não tem coração. Quando a gente diz adeus a alguém, significa que a gente teme a Deus. Já imaginou? Eu sou pastor dessa comunidade. O pastor Júlio é o pastor do louvor aqui, e o pastor Márcio é o pastor da mídia. Aí vai chegar num determinado momento, nessa condução e nesse sonho que Deus colocou no coração de cada um deles. Alguém pode chegar e falar assim: mas eu quero assim, tem que ser assim, tem que ser assim. A gente fala assim: não dá, Deus. Vai fazer assim, mas em outro lugar, aqui não pode. Por quê? Igreja não é casa da mãe Joana, com todo respeito. Igreja é um lugar que tem ordem. A nossa vida, a sua vida é uma vida de ordem. Se você for acolher todo mundo na sua vida e tentar agradar todo mundo por causa da afetividade, a sua vida vai virar uma bagunça, porque cada hora você vai querer ser uma pessoa. Você vai ter que ser uma pessoa com o pastor Júlio, você vai ter que ser uma pessoa com a Joyce, aí quando você encontrar a Mara ali, você vai ter que ser uma outra pessoa, porque você quer tudo. E nós não somos tudo, nós somos uma única pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, com a personalidade que o Senhor nos criou, da forma que Deus nos criou. E Ele tem um projeto de vida para você. Não significa a gente teme a Deus, eu vou continuar, eu não preciso de ninguém que fique, porque eu creio nas promessas de Deus. Interessante isso, né, irmãos? Olha esse microfone aqui na minha mão. Tá vendo? Tá vendo esse microfone aqui, Gerlene? Tá vendo, Gene? Tá vendo? O que faz com que esse microfone fique aqui? O que faz com que esse microfone fique aqui na minha mão? Eu estou segurando ele. Estou segurando aqui, ó. Se eu abrir minha mão, o que vai acontecer com o microfone? O que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Agora, se eu abrir minha mão e esse microfone permanecer colado aqui sem cair, só uma coisa pode explicar o microfone permanecer eu com a mão aberta: um milagre de Deus. Qualquer outra ação fora um milagre que vai acontecer, ele vai cair. Mantenha na sua vida só quem fica quando você está com as mãos abertas. Abra as mãos hoje. Quem não fica, deixa ir embora. Você precisa caminhar com pessoas que você não precisa segurar. Você vai abrir a mão e ela vai ficar. Se ela ficar, ela é um milagre, ela é a provisão de Deus, ela é a orientação, ela é o cuidado, ela é o amor, é aquilo que Deus providenciou e preparou para você. Abra suas mãos.
Porque se eu tenho que segurar, não foi Deus que mandou, é eu que estou segurando. Abra suas mãos. Eu tenho que fazer assim para fulano, porque senão esse relacionamento pode acabar. Eu tenho que fazer assim com cicrano, porque senão esse casamento não vai acontecer. Não é você. Abra as mãos. Se ficar é um milagre, se ficar é provisão. Todos que convivem com você, se convive com você é porque você segura, é hora de abrir mão. É hora de abrir mão. Só vai ficar quem for milagre, quem for provisão, quem for cuidado. Irmãos, não existe. Hoje eu estou derrubando tudo, né? Derrubei a tacinha ali, graças a Deus não apareceu no vídeo lá. Eu estava lendo o vídeo. Irmãos, irmãos, caminhar assim é libertador. É libertador. Eu já passei uns processos fúnebres na minha vida terríveis. Me deixou doente porque eu não aceitava. Não aceito, não é possível, onde eu errei, não teve nada, simplesmente a história acabou. Silas, eu estou te conduzindo por um caminho aqui, que eu vou colocar pessoas que vai ser por um período de 10 anos, outros de 5, tem gente que vai entrar na sua vida que é um mês, é um kairós de Deus na sua vida, assim, um mês, assim, aí a Sueli fala assim, meu Deus, eu tinha que ter conhecido aquela pessoa só aquele mês, ela foi uma resposta de Deus naquele momento. Tem gente que vai passar na sua vida 1 hora, é que Deus preparou, é a provisão dele. Agora, se a gente ficar tentando, irmão, quem aqui está relacionando com as mesmas pessoas que você se relacionou na sua infância? Levanta a mão. Ninguém. Você? Só uma. É a pessoa que Deus preparou, mas está com ela porque é um milagre. É um milagre. Agora, negociar valores e princípios para poder tentar manter as pessoas é um erro. É um erro da falta de confiança em Deus. É um erro que você vai ficar doente. É um erro porque Deus não quer isso para você. Porque Deus não é um Deus de cadeias. Isso não é ser livre. Isso é prisão. Isso é prisão. Eu não quero viver aprisionado, eu quero ser livre. As pessoas que me convidam, que me convidem. E quem não me convida, eu não vou me convidar. As pessoas que queiram estar comigo, que estejam. As que não estão, eu não vou. Viu? Você não vai me convidar? É horrível isso, né? É horrível. É complicado isso. Vamos ficar em pé? Eu gostaria hoje de manhã de fazer um apelo diferente. Todos nós aqui temos um projeto de Deus na vida, sim ou não? Todos nós aqui temos uma história que Deus criou e que Deus fez, sim ou não? Todos nós temos, irmão. Deus não trata a gente como gado, como boiada. Deus trata a gente de forma individual. Ele fala assim, ó, o seu nome está escrito na palma da minha mão. É o seu nome, está lá, ó. Seu nome lá, ó, está na palma da mão de Deus. Está lá, escrito lá, ó, está lá, escrito lá. Ele olha lá, está aqui, Ivan, está aqui. Ô Ivan, está aqui. Eu gostaria nessa noite de fazer um apelo para você que está em casa, para você que me ouve, para você que está aqui. Resgate no seu coração as promessas do Senhor. E faça uma análise na sua vida das coisas que você tem se esforçado muito para tentar segurar. Que se você abrir a sua mão, fala assim, livre estou, livre estou. Se sair, você vai passar por um processo de luto, sim. Mas vai chegar uma hora que você vai levantar como você levantou hoje de manhã. Você vai tomar um banho, você vai fazer a barba. Você fala assim, eu vou para a casa do meu Deus, eu vou adorar o meu Deus. Eu vou voltar para casa, eu vou comer, eu vou me alimentar. E eu vou celebrar, porque Deus tem uma nova história para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Você que está em casa, você que me ouve,
Não seja uma outra pessoa, não mude a sua vida, não mude o seu jeito de ser. Deus te fez e ama do jeito que você é. Mantenha na sua vida pessoas que são milagres e tira das suas costas os defuntos, os projetos mortos, as ideias mortas, aquelas promessas mortas de pessoas. Puxa, fulano prometeu uma coisa para mim e desapareceu. Se ela não tivesse ido embora, como eu estaria hoje? Eu sempre fico pensando, como eu estaria hoje se ela tivesse cumprido aquela promessa? Aquela promessa foi de homem. Existe uma promessa maior na sua vida, que é a promessa de Deus. Confie na promessa do Senhor, porque a sua história está sendo escrita, mas é Deus quem define ela, em nome de Jesus. Não são pessoas, não são pessoas. Dói, mas é preciso que a vida continue, em o nome do Senhor Jesus. Fecha os seus olhos. Pai querido e amado, nessa manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, quero colocar diante da tua presença, Senhor, o teu povo. Quero colocar a minha vida, porque nós queremos caminhar livres, sabendo que é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, é o Deus Todo-Poderoso que nos conduz, é o Deus Todo-Poderoso que sabe o final da nossa história, e o Senhor sabe todas as pessoas que entrarão nas nossas vidas para nos conduzir até onde o Senhor quer. Não deixe que a nossa mente, o nosso coração venha ficar com prisões emocionais, cadeias emocionais, cadeias relacionais. Isso é muito sofredor, ó Pai, porque nós sabemos que nós somos filhos amados do Senhor, e o Senhor tem aquilo que é o melhor para todos nós. Eu oro essa manhã e peço que a tua graça seja derramada sobre a nossa vida, e eu peço que o Senhor venha nessa manhã restaurar os sonhos, mas os sonhos que estão debaixo das tuas promessas, e que nós possamos confiar no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.